Olá, meu nome é Adriano e seja muito bem-vindo ao canal Aulas de Computação. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o algoritmo de Dijkstra, muito útil para descobrir caminhos mínimos a partir de uma fonte. Antes de partirmos para a execução do algoritmo, é importante sabermos qual que é a função do algoritmo de Dijkstra. Bom, o algoritmo de Dijkstra ele é extremamente útil para a descoberta de caminhos mínimos. Então, se eu quero saber caminhos mínimos de uma determinada fonte, no meu grafo, de uma determinada fonte, num problema que possa ser modelado como grafos, eu consigo utilizar o algoritmo de Dijkstra para obter o caminho mínimo, a partir dessa fonte a todos os outros nós do meu grafo. Então, por exemplo, eu posso pegar aí um determinado mapa de um país, de um estado, de uma cidade e colocar nesse mapa diversos pontos, diversas cidades, como vértices de um grafo e modelar as estradas, as ruas, as ligações entre esses pontos como as arestas do grafo e as distâncias dessas arestas aí que ligam um ponto a outro, eu posso colocar elas como peso do grafo. Então o algoritmo de Dijkstra ele vai detectar caminhos mínimos a partir de uma determinada fonte num grafo que seja ponderado. E aí o algoritmo de Dijkstra ele funciona tanto para grafos direcionados, em que eu tenho uma direção do caminho, ou para grafos não direcionados. E não tem problema, no caso aí do algoritmo de Dijkstra, se o grafo ele tiver ciclos. Se o grafo tiver ciclos, não tem problema nenhum. O algoritmo de Dijkstra lida com isso. Se eu tiver um grafo ponderado e que não contenha ciclos, eu posso usar, por exemplo, já o algoritmo de DFS, o busca em profundidade. Não precisaria de ter a complexidade do algoritmo de Dijkstra. Eu faço isso somente com o DFS. Agora, se tiver ciclos, o DFS não vai funcionar. E eu vou explicar o porquê que o algoritmo DFS não funciona num grafo ponderado com ciclos, para descobrir os caminhos mínimos. Nós vamos falar sobre isso aqui. Só que antes da gente executar o algoritmo de Dijkstra, é importante que nós saibamos o seguinte. É importante que nós tenhamos a noção do que é duas coisinhas. A primeira é simples e a gente já viu isso lá no algoritmo de Prim, que é a questão de inicialização. Então inicializa toda a origem do grafo. Então eu tenho aqui, por exemplo, aqui, vou chamar de inicializa. Vou chamar de inicializa, que é a inicialização do meu grafo. Então, no começo, o que vai acontecer com todos os meus vértices? A distância de todos os meus vértices, ela vai ser igual ao quê? Infinito. Todo mundo tem infinito. E os pais, as referências de todos os meus vértices, aqui no caso vou colocar U aqui, vai ser o quê? Vai ser, por enquanto, no começo, nulo. Então, todo mundo começa com distância infinito e a referência do seu pai, ou seja, de quem é que eu chego nele, a partir de quem que eu descobri, fica nulo. Então, beleza. E aí, o vértice fonte, porque o meu algoritmo de Dijkstra, ele vai trabalhar com o meu grafo, o meu grafo G, ele vai trabalhar com um vetor de pesos das minhas arestas e vai trabalhar com o vértice fonte. O meu vértice fonte, a distância aí do meu vértice fonte, ela inicia com 0. E o pai do meu vértice fonte é nulo. Então a distância, o pai dele é nulo, porque eu começo por ele. Então eu não chego nele por ninguém. Eu estou começando a visita no grafo por ele. Então isso aqui tem no algoritmo de Dijkstra. Então lá eu não vou colocar tudo isso aqui. Eu simplesmente vou falar, olha, estou chamando o método inicializa origem única, inicializa fonte única. Beleza. Lá também no algoritmo de Dijkstra vai ter um outro método que eu vou chamar, que é o método relaxa. O que é esse relaxa? Esse relaxa ele faz o relaxamento das arestas. Mas o que é isso? O que é o relaxamento das arestas? É simplesmente isso aqui. Eu tenho uma aresta aqui A, vou chamar ela de U, vamos chamá-la de U. Então tem essa aresta U e tem aqui uma outra aresta V. E aí entre elas tem um peso aqui, Suponha que eu tenho uma distância já pré-calculada aqui de 2. Aqui eu tenho a distância entre eles de 5 e aqui eu tenho uma distância de 9, por exemplo. O que o processo de relaxamento das arestas faz?
Se a distância de V for maior do que a distância de U mais o peso da aresta, o que eu faço? Eu faço isso aqui, ó. Aqui é 2, o peso da aresta é 5, 2 mais 5 é quanto? 7. Então, a distância para chegar a esse vértice aqui é o quê? A distância que eu já cheguei em U, o valor de distância que eu já gastei para chegar em U, mais a aresta, mais a distância do valor da aresta. Então, eu vou atualizar aqui. Então, agora a distância de V fica 7. Esse é o processo de relaxamento. Então, vamos lá. O que é o processo de relaxamento? Se distância de V for maior do que distância de U mais o peso de U e V, tá? O que eu faço? Distância de V recebe distância de U mais o peso de U até V. Tá? Então, esse é o processo de relaxamento. Tá? Então, e obviamente, né, o pai de V, ele vai receber o quê? U, a referência de U, ou seja, cheguei nele através do vértice U. Tá? Então, esse aqui é o processo de relaxamento. Então, guardem essas duas coisas que vão estar lá. Inicializa a origem única, né, fonte única, que vai estar lá no algoritmo de Dijkstra, e vai ter uma linha lá chamando relaxa, né, que é a linha que eu justamente estou fazendo o processo de relaxamento. Só para a gente diminuir um pouco o tamanho do algoritmo aqui no quadro para a gente poder explicar ele aqui. Tá? Então, estão explicados aí o método inicializa origem única, que a gente já viu no algoritmo de Prim, e aqui também o método de relaxa. Ok. Aí agora, a gente falou o seguinte, Dijkstra serve para quê? Serve para grafo com ciclos e que contém arestas direcionadas e não direcionadas, beleza. Só que, por exemplo, se eu tenho um grafo que ele não tem ciclo, então suponha que eu tenho isso aqui, ó. Isso aqui é um grafo, tá? Ele não tem ciclo. Suponha que minha fonte única, eu vou ter que começar ela daqui, tá? Porque a direção dele tá aqui, tá? Mesmo se fosse assim também, ó. Tá? Se ele fosse assim, não direcionado. Nesse caso aqui, que eu não tenho ciclo, compensa eu usar o algoritmo de busca em profundidade. Por quê? Menor complexidade. Então, eu usaria o algoritmo de busca em profundidade. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ter uma distância aqui inicial 0, depois esse cara aqui tem distância 1, e esse cara aqui tem distância 2, ou seja, esse está à distância 1 desse aqui, e esse aqui está à distância 2 desse. Tá? O algoritmo de busca em profundidade ele vai fazendo isso. Né? Para quem não viu o algoritmo de busca em profundidade, tá nessa playlist de algoritmos em grafos. É só ir lá e conferir. A mesma coisa para esse aqui, tá? Se eu começar daqui para cá, então esse aqui começa em 0, esse aqui tem distância 1 do meu vértice fonte e esse aqui tem distância 2. Tá lá. Tá? Ok. Só que quando o grafo tem ciclo, eu já não consigo usar o busca em profundidade. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Então, vamos supor que eu vou apagar isso aqui e agora nós vamos colocar um grafo com ciclo aqui. Vamos colocar esse grafo aqui, ó. Tá lá. Então eu vou chamar aqui vértice A, vértice B, vértice C e vértice D. Então vou colocar aqui uns pesos aqui, né? 1, 2, 3 e 4. Vamos rodar o DFS, né? E ir atualizando os pesos. O que vai acontecer? O que o DFS vai fazer? Vamos começar pelo A. O A é a nossa fonte. Distância aqui, 0. Aqui, distância 1. O meu, cheguei aqui com 1. Agora aqui, ó, tem que atualizar, ó. Tô atualizando o peso aqui, ó, 2. Tá? Ou, perdão, 3, né? Por quê? Qual que é a distância que eu tenho aqui do DFS? Eu tenho essa distância que eu gastei para chegar no B, que é 1, mais a distância que eu gastei para chegar no C, que é 3. Tá? Então, o que o DFS está fazendo? Eu olho os adjacentes aqui a ele, ao A. Tem um adjacente? Tem. Aí depois o que eu faço? Eu olho adjacente do B. Tem adjacente? Tem. O C. Agora o que eu tenho que fazer no C? Tem adjacente? Tem. O D. Então agora eu chego com o C, né? Lendo aqui o vértice C, lendo o adjacente dele que é o D, eu chego no D com valor 6. Certo? Cheguei aqui no D com valor 6. Terminei aqui a busca no D. Então o que eu faço? Pinto o vértice de preto, volto para o C. Não tem mais ninguém adjacente. Pinto o vértice de preto, volto para o B. Não tem mais ninguém adjacente, pinto de preto e volto para o A. O A, o que acontece? O que era o certo de ser feito aqui? Não tem um caminho mínimo aqui, não tem um caminho menor?
para chegar do A ao D com valor 4? Tem. Tá aqui, ó, tem essa aresta aqui de valor 4. Só que, usando busca em profundidade, eu já cheguei aqui com valor 6. Tá? Então, esse ciclo aqui, ó, ele não está sendo considerado. Essa aresta aqui que está no ciclo, ela não está sendo considerada. No busca em profundidade, uma das arestas não vai ser considerada. E aí dá problema. Por quê? O que era o certo? Atualizar esse valor aqui para 4, porque ele é o valor correto. E não eu chegar do A até o D dando essa volta aqui de valor 6. O correto é chegar com valor 4. Então, o busca em profundidade falha. Né? Ele falha com ciclos. Tá? Então, se eu tenho um grafo com ciclos, eu vou usar, e pesos, eu vou usar algoritmo de Dijkstra. Tá? Se eu tiver um grafo sem ciclos, né, um grafo acíclico, eu prefiro usar o DFS, o busca em profundidade. E se o grafo também, obviamente, não tiver pesos, né, não tiver arestas ponderadas, eu consigo também saber essas distâncias através também do tempo de finalização da busca em profundidade, né, o tempo F, né, o tempo de finalização. Então, bacana. Então, aqui está explicado o porquê que, né, o algoritmo DFS não funciona para algoritmos com ciclo. Aí, por exemplo, se eu já tiver grafos com pesos negativos, tá, mas que o ciclo não contenha valores negativos, aí eu já tenho um outro algoritmo que chama o algoritmo de Bellman-Ford. Mas esse algoritmo de Bellman-Ford, ele vai ser explicado em outro vídeo, né, que aí já é outra ideia, outra configuração. Tá? Então, agora nós vamos partir para a implementação do algoritmo de Dijkstra. Vamos agora continuar o entendimento do algoritmo de Dijkstra. Bom, o algoritmo ele recebe como entrada um grafo G, um vetor de pesos W e um vértice fonte S, que eu vou falar qual que é o vértice que eu quero começar lendo no grafo. Bom, eu tenho aquele método que nós já conversamos, que é o inicia origem única, tá? Que eu vou fazer a inicialização do meu grafo. Tá? Então, o que nós vamos ter aqui? Vamos desenhar um grafo aqui para a gente poder fazer a execução do algoritmo. Tá? Então, tem aqui. Tá? Temos esse grafo. Vamos nomear as arestas, os vértices, né? D e E. E vamos colocar pesos nas arestas aqui. Vou colocar aqui peso 2, peso 3, aqui 4, 6 aqui vou colocar 3 também, aqui vou colocar 5 e aqui eu vou colocar 3. Tá lá, beleza. E aí então inicializa, né, origem única. O que ele está fazendo aqui? Ele vai inicializar todo mundo aqui, né? Esse aqui no caso, o meu vértice fonte, a distância dele é 0 e todo mundo aqui, o D de V, que eu vou colocar aqui em cima, é infinito. Então todo mundo com D de V infinito. E os pais aqui são nulos, né? Então aqui o pai é nulo. Então aqui também o pai nulo. Tá? Nulo. E o pai aqui também nulo. Tá? Então tá todo mundo inicializado aí. Tá? Como eu falei, ele funciona tanto bem para algoritmos, para grafos não direcionados e grafos direcionados. Tá? Aqui nós estamos trabalhando com um grafo direcionado. Bom, nós vamos colocar aqui, eu vou colocar aqui, vou colocar aqui a fila de prioridades que nós vamos trabalhar. O algoritmo ele trabalha com uma fila de prioridades. E aí eu tenho aqui o meu conjunto solução, esse conjunto A aqui recebendo vazio, tá? Ele é o meu conjunto solução. Então eu vou colocar ele aqui também. Tá? Por enquanto ele está vazio. E aí a gente tem aqui a minha fila de prioridades, né, recebendo todos os vértices. Então ela começa com todo mundo aqui, A, B, C, D e E. Tá? O que ele manda fazer? Né? O que o algoritmo fala para fazer? Enquanto a fila de prioridades for diferente de vazio, o que eu devo fazer? Eu vou fazer o extrair mínimo. Lembra muito o algoritmo de Prim, né, que tem também aqui na playlist no canal, a gente fez a execução dele, que é para árvores geradoras mínimas. Então eu começo avaliando, né, o vértice aqui pelo menor valor de quê? Do D, né, a distância que eu tenho. Então no caso extrair mínimo aqui, que aí você pode implementar com a estrutura de dados que você quiser, a mais eficiente para implementar seria o RIP de Fibonacci,
tá? Que o custo é log V para você fazer a extração do valor mínimo na árvore, tá? Então, heap de Fibonacci aqui é o melhor. E aí você vai, quando você extrai o valor mínimo, você adiciona esse vértice ao conjunto solução, tá? Você sempre vai adicionando ele ao conjunto solução, porque querendo ou não, o algoritmo de Dijkstra quer saber, a partir de uma fonte, qual que é o caminho mínimo dela para todos os outros vértices do grafo, tá? Então, aquela fonte, qual que é o caminho mínimo dela para todos os outros vértices do grafo, tá? Para qualquer fonte que você pegar. E aí, para todos os vértices pertencentes à adjacente de U, o que você faz? Você faz o processo de relaxamento. Esse processo de relaxamento que está sendo feito aqui para todos os vértices pertencentes à lista de adjacências de U, está lembrando o quê? O BFS, que é o busca em largura, que também está na playlist do canal. Então o Dijkstra, ele relaxa primeiro todo mundo que é adjacente a ele. Então ele vai relaxar aqui as arestas aqui do B e do E, tá? Na primeira rodada. Ele não vai igual o DFS, que vai navegando profundamente ao longo do grafo. Ele trabalha mais parecido com o BFS, tá? Só que fazendo o processo de relaxamento das arestas. Bom, então o que está acontecendo aqui? Eu vou até tirar esse A daqui, esse conjunto de solução daqui, para a gente poder colocar o valor das atualizações dos pesos aqui do algoritmo de Dijkstra aqui no quadro, tá? Então aqui por enquanto no início está o quê? Todo mundo, o A que é o nosso fonte está com 0 e o restante todo mundo com infinito. Tá? Então tá todo mundo com infinito aí. Beleza. Aí nós vamos começar aqui. O que é para fazer? Olha, vamos extrair o mínimo da fila de prioridade, então tirei o A. E agora o nosso conjunto de solução aqui, ó, vou colocar ele aqui. Ó. Então, o nosso conjunto de solução A, por enquanto aqui ele está com o vértice A. Tá? É o primeiro. Então, o que eu vou fazer? Tem adjacente ao A na fila de prioridades? Tem. Tem o B e tem o E. Então, o que é para fazer? Faz o processo de relaxamento. Então, o pai aqui agora, quem que eu descobri ele? É o A. Tá? E o E também. Aqui o pai vai ser o A, que eu estou descobrindo eles agora. E aí o seguinte, ó, o D de E que é quanto? Infinito. E a soma do peso da aresta, que é 3, mais a distância do A é quanto? Dá 3, não é? Não é menor do que o peso aqui do E? Então o que eu faço? Atualizo. Então aqui agora ficou com peso 3. Então o E aqui agora está sendo atualizado. Tá? Mesma coisa aqui, ó. Aqui é infinito. Infinito é maior do que 0 mais 2. A distância do U mais o peso da aresta entre os dois, né? Aquele processo que a gente viu lá no relaxo. Então aqui agora recebe peso 2, tá? Terminei. Aí terminei a primeira rodada, tá? Fiz aí. O A não tem mais ninguém adjacente a ele. O que eu faço agora? Olho extrair mínimo de novo. Quem que é o mínimo que eu tenho para olhar? O mínimo que eu tenho para olhar agora é B. Então agora entra aqui também na minha solução B, tá? Estou aqui agora nessa linha, né? Extrair o próximo mínimo. Adicionei ele ao conjunto de solução, e ele tem vértices adjacentes? Tem, tá? Ele tem aqui o E e tem o C, tá? E ambos estão na fila de prioridades ainda, ó. Eles estão na fila de prioridades. O A eu não olho mais, por quê? Porque o A já saiu, tá? O A eu não olho. Então, ok. O que eu vou fazer aqui? Vou atualizar, olha, 2 mais 3, 5. Aqui é infinito. Aqui vai ser atualizado. Tá? Então, atualizei aqui. E o pai, quem que é? B. Tá? Aqui agora, ó, eu tenho aqui o B aqui, ó, o E, o que eu vou ter aqui, ó? Eu tenho duas arestas com ele aqui, né? Então eu vou atualizar aqui, ó. Eu tenho uma aqui de, essa aresta vai ser utilizada? Não, né? Porque olha só, eu tenho peso 3 aqui. E quanto que é o valor dessa aqui, ó? 6. 2 mais 4, 6, não atualizo. Essa aqui, ó, 2 mais 6, 8. Aqui é quanto? 3. A distância dele é menor, então não atualizo, não faço nada, não mudo esse valor de distância aqui, não faz sentido, né? Porque eu estou querendo saber a distância de A para todo mundo. E eu já tenho uma distância menor aqui de A até E. Não faz sentido eu passar para chegar em E por B, né? Então o algoritmo não faz a atualização. Então eu terminei aqui a verificação. Então quem que sofreu a atualização do peso agora na segunda rodada? Foi somente o C aqui, né? O E não sofreu. Então o C aqui agora ficou com valor 5. Tá? Quem que é o próximo agora que eu vou olhar aqui na fila de prioridades? O E. Então eu vou tirar o E da fila. O E vai ser adicionado aqui. Tá? E nós vamos olhar os adjacentes a ele. Quem que tem adjacente ao E que tá na fila de prioridades ainda? Somente o D. Tá? E aí é o seguinte, infinito de valor aqui.
Tá? O valor para chegar nele, por enquanto, eu não sei quanto é infinito. E aqui eu tenho, ó, a distância para chegar no E é 3, e a distância para chegar no D aqui, a partir do E, é 3. Então, nós vamos atualizar aqui, ó, isso é menor do que infinito. Então, descobri um novo caminho aqui. O caminho agora para chegar com ele aqui é quanto? 6. Tá? Que é a distância desse, mais a distância do E, mais a aresta entre os dois. E o pai dele, quem que é? Eu chego nele por E. Tá? Então, atualizei agora, nessa rodada aqui, eu atualizei o D. O D está com valor 6. Tá lá. D está com valor 6. E aí agora, a gente agora tem o quê? O C. Agora, quem que tem menor valor? O C. Então, tá lá, vamos tirar o C aqui agora. Tá? Aí o C, quem tem na fila de prioridades que é adjacente a ele? Somente o D. E aí o seguinte, ó, o D está com valor 6. A distância do C é 5. E a aresta entre os dois é 5. Isso dá quanto de valor? Dá 10. Eu não vou atualizar aqui a distância. Por quê? Porque do A para chegar no D, eu chego já com valor 6. Se eu vier passando por B e C, quanto que eu vou gastar? Eu gastaria 10, né? Porque aqui, ó, eu vou somar 5 mais 5 aqui, que é 10. Que já é a soma desses dois caminhos mais 5. Tá? Então eu gastaria 10. Não faz sentido eu atualizar essa aresta. Então mantém do jeito que está. Próximo que eu tiro é o D. O D já não tem mais ninguém adjacente a ele na fila de prioridades. Então encerrei o algoritmo. Aí olha o seguinte. Aqui, ó, o que eu tenho? O que eu tenho aqui? Exatamente esses valores aqui. Ó. Então vou até colocar aqui dentro de um quadrado aqui para destacar para a gente. O que isso aqui está dizendo para mim? Eu olhando essa tabela aqui. O A é meu vértice fonte, eu comecei por ele. Tá? E aí, esses valores que estão aqui nos quadrados para B, C, D e E, o que eles significam? São os valores, tá? Os caminhos mínimos que eu tenho a partir do A até esses vértices. Então, lembra que eu chego do A ao B com valor 2, eu chego do A ao C com valor 5, eu chego do A ao D com valor 6 e eu chego do A ao E com valor 3, que é exatamente isso aqui, ó. Então tá aqui, ó, eu chego do A ao E com valor 3, eu chego do A ao B com valor 2, eu chego do A ao C com valor 5 e eu chego do A ao D com valor 6, ó, tá? Então, tá perfeito aqui a execução do algoritmo de Dijkstra. Então, esse aqui, né, essa é a execução desse algoritmo. Ele te dá caminhos mínimos da fonte, do vértice que você escolher como fonte, para todos os outros. E aí, se eu escolhesse, por exemplo, começar pelo vértice D, eu posso? Pode. Só que aí o que ele vai te dar? Ele vai te dar o caminho mínimo de D para todos os vértices. Então, a partir de D, qual que é o caminho mínimo para todos os outros vértices? Então, a aplicação dele é essa. Então, eu tenho lá, eu planejo, tenho uma cidade, diversas cidades ligadas por malhas viárias, né, por estradas. Então, essas estradas têm uma determinada quilometragem. Então, as cidades são os vértices, as estradas são as arestas e a distância dessas estradas que ligam as cidades, elas são o quê? Os vértices. E aí, eu simplesmente rodo o algoritmo de Dijkstra lá, para um grafo gigantesco e obtenho como saída a árvore de caminhos mínimos, tá? Então aqui, tá? Essa é a solução que eu fiz, né? Qual foi a navegação que eu fiz? Primeiro eu fui de A para B, depois eu fui de A para E, depois eu visitei o C, depois eu visitei o D. Só que não basta eu somente olhar o conjunto de solução, eu tenho que olhar também os caminhos mínimos. Então o que o algoritmo ele vai me retornar? Ele vai me retornar a busca que eu fiz no grafo associada aos valores mínimos. Tá? Então eu chego de A a B com valor 2, a partir do A eu chego no C com valor 5, a partir de A eu chego no D com valor 6 e assim sucessivamente, tá? Então tá aí a execução do algoritmo de Dijkstra. Bom, agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a análise do algoritmo aqui, tá? O que é a análise desse algoritmo, tá? A análise dele é o seguinte, isso aqui, tá? Inicia origem única. Tá? Isso aqui é feito em O de V, porque eu tenho que fazer essa inicialização de colocar a distância de todo mundo igual a infinito, distância do origem igual a 0 e a referência dos pais igual a nulo para todos os vértices. Então eu visito todos os vértices. Então eu faço isso em O de V. Então para um grafo gigantesco lá com milhares de vértices eu vou gastar a ordem de complexidade do número de vértices. Tá? Então isso é feito em O de V. Aí é o seguinte, tá? Essa inicialização aqui são simplesmente duas variáveis. Tá? Inicializar a minha variável solução, né? Variável de resposta, isso aqui é linear. E, tá? Então vou colocar aqui que isso aqui é linear.
E também inicializar minha fila de prioridades com uma referência de todos os vértices, isso aqui também é ODV, tá? Isso aqui é ODV porque eu simplesmente estou adicionando, tá? Simplesmente coloquei todos ali dentro. E aí, aqui é o meu while, enquanto, né, o meu Q for diferente de 0, o que vai acontecer? Eu tenho isso aqui, ó, simplesmente eu estou olhando quem que é o vértice que eu estou pegando agora para olhar todos os adjacentes dele. Então, o que tá isso aqui? Extrair o mínimo é feito em quanto? Log de V. A gente já viu isso, tá? Na playlist de algoritmos e estruturas de dados, eu falo sobre a complexidade do heap de Fibonacci, tá? Dos heaps. E aí, no caso, o heap de Fibonacci, que é mais eficiente, a complexidade dele é log de V, tá? Para eu extrair o valor mínimo. E aí, quando eu estou executando o algoritmo de Dijkstra, eu não saio olhando tudo de uma vez. Eu não estou olhando todos os vértices do grafo. Vocês lembram que a gente pegou o valor de A, olhou primeiro os adjacentes a ele. Depois que a gente terminou, o que acontece? O A sai da fila de prioridades. O próximo que eu estou olhando simplesmente os adjacentes a ele. Terminei, ele sai. Quando eu pego esse aqui, eu já não tenho mais. Quando eu pego, por exemplo, o C para analisar, o vértice C, eu já não tenho mais o B. O B já saiu. Então, sempre eu estou diminuindo, a cada rodada de interação do algoritmo, eu estou diminuindo a quantidade de vértices que eu tenho para ler. Tá? A quantidade de vértices adjacentes que eu tenho para olhar. Tá? Então, acaba que isso aqui tudo, tá? Isso aqui também, ó, além de eu ter o log de V para extrair o mínimo, toda essa complexidade do meu while aqui, de adicionar os vértices e de fazer o processo de relaxamento, isso tudo também é log de V, tá? Então isso é log de V. E por fim eu retorno A. Então qual que é a complexidade aqui? Ah, obviamente, tá? Mais uma coisa, log de V mais, né? E aí no caso eu tenho uma outra complexidade aqui também. Eu tenho a complexidade de quê? Eu tenho a complexidade do log de arestas, tá? Porque, perdão, de arestas, né? Não é nem log de arestas, não, porque as arestas eu tenho que olhar todas. Então, as arestas eu tenho, ó, O de E aqui. Porque as arestas eu tenho que olhar todas elas, mas tem que olhar uma vez só, tá? Eu olho todas as arestas do meu grafo uma vez só. Então, olhando toda essa complexidade do algoritmo aqui, tá? Olhando a complexidade de cada uma das etapas aqui, o que a gente vai ter aqui como complexidade final? A gente vai ter O de V, log V, mais E, né? Mais o E aqui, que é a complexidade das arestas, porque eu tenho que olhar todas as arestas. Tá? Então eu estou somando essa complexidade de olhar todas as arestas uma vez, tá? No final aqui da minha complexidade de V da inicialização, tá? Log de V aqui, que é a execução do extract mínimo, e de fazer, de olhar log de V vezes os meus vértices, né? Porque eu não analiso todos os vértices aqui dentro, mais a complexidade de olhar todas as arestas apenas uma vez. Então tá aí a complexidade do algoritmo de Dijkstra. Para quem chegou agora no canal, se inscreva, curta e compartilhe o nosso conteúdo. Isso ajuda muito o projeto. Teve dúvidas? Deixe aí nos comentários a sua dúvida que na medida do possível eu respondo. Mais uma vez, obrigado e até a próxima.